Este episódio do Expresso é um patrocínio de C6 Tech Invest. Seja você mesmo seu próprio assessor de investimentos. Você conhece um primo, de um amigo, de um vizinho que diz ter ganhado muito dinheiro investindo em bitcoins? Ou pior, você conhece alguém que caiu em um golpe achando que estava fazendo um bom investimento? Talvez essas histórias sejam mais comuns do que você pensa. Isso porque as criptomoedas chamaram a atenção dos brasileiros. Se você é daqueles que gosta de investir dinheiro, deve ter visto que um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias foi a Bitcoin. A chamada criptomoeda teve valorização recorde e despertou a curiosidade de muita gente. Nesta semana, a criptomoeda mais famosa teve uma valorização recorde. Um Bitcoin chegou a valer quase 67 mil dólares. O motivo? A estreia de um ETF de Bitcoin na Bolsa de Nova York. Mas a questão que fica é: o que são ETFs de criptomoedas? Quais são as vantagens de investir por meio deles? E por que isso fez o Bitcoin subir tanto nesta semana? Quem me ajuda a responder essas questões é a Letícia Vieira, estagiária do 6 Minutos. Eu sou a Diana Ribeiro e esse é o Expresso 6 Minutos. Oi, Letícia, bem-vinda ao Expresso. Oi, Diana. Letícia, vamos dar um passo atrás nessa discussão. As criptomoedas são as moedas digitais e o Bitcoin é a mais famosa delas. Até aí, acho que estamos na mesma página. Agora, o que são os ETFs? Os ETFs são fundos de investimento, com a particularidade que eles são negociados na Bolsa de Valores, da mesma forma que acontece com as ações. E eles sempre usam um índice como referência. Se a gente pensar em um ETF ligado ao Ibovespa, por exemplo, o gestor vai pegar os recursos dos investidores e comprar as mesmas ações que estão na carteira do índice, na mesma proporção. Ok, agora que a gente já sabe que os ETFs são fundos de investimentos, o que são os ETFs de criptomoedas? Um ETF de cripto funciona como qualquer outro ETF. O único diferencial é que eles usam os indicadores de criptomoedas. Isso pode acontecer de uma forma direta, com o fundo investindo nas moedas em si, ou também indireta, quando eles têm como base os contratos futuros, que negociam o preço das criptomoedas em algum momento posterior, 3, 6 meses à frente. E Letícia, a Bolsa Brasileira já tem ETFs de criptomoedas há alguns meses. A novidade desta semana foi a estreia do ETF de Bitcoin lá na Bolsa de Nova York. E isso impactou e muito a cotação do Bitcoin, que bateu recorde histórico. Por que esse movimento é tão importante? Essa estreia foi uma abertura gigantesca para o mercado de Bitcoin, porque a Bolsa norte-americana é de longe a maior do mundo. Então, agora, um número enorme de investidores passou a ter acesso às criptomoedas de uma forma bem mais fácil, como se estivessem comprando uma ação. Outro ponto muito importante é o fato de que a entidade reguladora do maior mercado de capitais do mundo aprovou um produto baseado em Bitcoin. Esse é um sinal de amadurecimento do mercado de cripto. O Rudá Pellini, que é cofundador da Wezentrust, destacou que a estreia do ETF sinaliza que o mercado americano está de olho nesses ativos e que as criptomoedas vieram para ficar. O ETF negociou aí na casa de 1 bilhão e pouco de dólares nos primeiros 2 dias. Foi uma oferta bem... Chegou a ser o segundo terceiro maior ETF negociado no lançamento. Hoje está entrando mais um ETF junto no mercado, então acho que é um movimento muito interessante e sinaliza que o mercado americano também está indo, né? Já tinham ETFs no Canadá, no Brasil. Os primeiros ETFs de fato do mundo de cripto foram lançados no Brasil, né? Então acho que sinaliza que os Estados Unidos também está olhando para isso e veio para ficar, né? Se ainda havia a dúvida de que o mercado americano poderia eventualmente proibir, acho que agora essa dúvida está cada vez menor, né? E falando agora para quem ficou interessado nesse produto financeiro.
Letícia, quais são as vantagens de investir em criptomoedas por meio de ETFs? E como fazer esse investimento? Em relação à compra direta de criptomoedas pelas plataformas de negociação, a principal vantagem dos ETFs é a facilidade. A pessoa que investe não precisa se preocupar com a segurança das senhas que dão acesso aos ativos, não precisa aprender a lidar com uma plataforma específica de negociação. Ela consegue uma exposição às criptomoedas por meio de qualquer corretora. Quando a gente compara com os outros fundos de cripto, o ETF geralmente tem uma taxa de administração menor e permite resgatar o dinheiro mais rápido. Na Bolsa Brasileira, por exemplo, se você vender hoje, em 2 dias o dinheiro já vai estar na conta. Para investir em um ETF, o investidor precisa somente ter uma conta em uma corretora. E aí ele vai abrir o home broker e comprar cotas nesse fundo como se estivesse comprando ações, normalmente. Se você se animou para investir em criptomoedas, também tem cuidados que devem ser tomados. O Rudá chamou atenção para alguns. Eu acho que o primeiro cuidado é entender exatamente o que é, né? Entender exatamente como está fazendo, como funciona, entender a característica do ativo e da classe de ativos como um todo, que assim, são ativos com muito mais volatilidade. Então, assim como agora a gente está vendo um momento super bom, né? O Bitcoin acabou nessa semana de bater o all-time high, né? O maior preço da sua história em dólares. Da mesma forma, a volatilidade muitas vezes pode acabar machucando, e, enfim, dependendo do momento que você entrar, você pode também correr o risco de ter uma desvalorização. E é bom tomar decisões de cabeça fria. O Rudá disse que uma oscilação de 10% ao dia é o normal no mundo dos criptoativos. Pois é, investir em bitcoins e outras criptomoedas não é para qualquer coração. Mas o João Marco Braga, que é gestor de portfólio da Hashdex, defende que a exposição a criptoativos é importante para ter uma carteira diversificada, salvo algumas exceções. Olha, assim, eu diria que só perfis de risco extremamente conservadores, muito, muito conservadora, que não faz sentido. Porque quando você pensa em diversificação de portfólio, né, você está exposto a diferentes fatores de risco. O que cripto traz é uma predominância de fatores que não têm relação nenhuma com os outros ativos do mercado. Então, do ponto de vista de diversificação de carteira, você ter alguma exposição, geralmente pequena, assim, faz muito sentido. Então, se você não for muito conservador, ou também se você tiver um prazo muito curto, né, você vai precisar do dinheiro daqui a pouquíssimo tempo, né? Aí pode não fazer sentido, mas é a exceção. A maioria dos investidores tem alguma coisa, 1, 2, 3, 4, 5%, vai variar, dependendo do perfil de risco, de que é o resto da carteira também, mas é raro fazer sentido ter zero. E ele deu um exemplo clássico de como ser um mau investidor de criptomoedas. A pior coisa que pode acontecer é o investidor entrar, o mercado ele é bastante volátil, aí vem uma queda em seguida, aí ele sai, porque ele fica com medo. Aí o mercado volta a subir, ele se anima, entra de novo, aí cai, ele entra em desespero, tira de novo. Então, essa é a fórmula assim, para o mau investimento em cripto. Então vamos lá, eu vou dar uma recapitulada rápida nos principais pontos que falamos nesse episódio. ETFs são fundos de investimentos que podem ser negociados na Bolsa de Valores. A B3, que é a Bolsa Brasileira, já tem ETFs de criptomoedas há alguns meses. A principal vantagem de investir em bitcoins através de ETFs é a facilidade e o baixo custo. E claro, se você for investir em Bitcoin ou outra criptomoeda, estude o mercado, tenha ciência dos riscos e não se desespere com a volatilidade. Esse foi o Expresso 6 Minutos, podcast com conteúdo quente e rápido para não deixar ninguém desinformado. Todos os episódios estão disponíveis nos principais tocadores de áudio e também no YouTube. Quer acompanhar notícias sobre economia e finanças de um jeito rápido e divertido? O 6 Minutos está no TikTok, com vídeos todos os dias. Eu sou a Diana Ribeiro, a apresentação, roteiro e produção são meus e a edição de som é do Rafael Paparella.
Esse episódio usou áudios do jornal EPTV Primeira Edição. Nos encontramos na semana que vem. Até lá! Já imaginou você mesmo investir no seu dinheiro sem precisar falar com ninguém? O C6 Bank criou o C6 Tech Invest. Invista em ouro, ações nacionais e internacionais e títulos do Tesouro Americano, mesmo sem ter experiência em investimento. C6 Tech Invest é uma plataforma de investimentos que te ajuda a montar uma carteira personalizada de acordo com os seus objetivos. Seja você mesmo o seu assessor.